Olá, boa noite. Estamos começando um bate-papo legal aqui nos estúdios TP Fest e hoje temos entrevista com a doutora Raquel Balseiro nos espaços jurídicos. Uma boa noite a todos vocês. Hoje a entrevista é com Raquel Balseiro, doutora Raquel Balseiro de Santos, São Paulo, que vai estar conversando com a gente sobre condomínio edilícios. Uma boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Para Raquel entrar, para a gente dar início aí à nossa entrevista. Olá, Boa boa noite, noite. doutora. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda aqui no espaço. Eu gostaria que a doutora se apresentasse para o pessoal saber como entrar em contato com a doutora também, quando precisar. Meu nome é Raquel Balseiro, eu sou advogada há 26 anos, advogo na área civil e em algumas outras áreas também. Sou da Baixada Santista, especificamente meu escritório é em Santos, mas atendo São Paulo e outras regiões aqui da Baixada também. E pode entrar em contato comigo ou pelo meu WhatsApp, que é 13 99145 9970, ou através das redes sociais, que é Raquel Balseiro, tanto no Instagram como no Facebook, também pelo YouTube e ainda pelo meu site, que é www.raquelbalseiro.adv.br. Uma boa noite, doutora. Hoje nós vamos estar conversando sobre condomínio edilícios. Eu Isso. gostaria que a doutora falasse sobre o que é dever e o que é direito, né? Muita gente ainda se atrapalha um pouco com isso. A primeira coisa mais importante a se falar, né? As pessoas muitas vezes não entendem o que é um condomínio edilício. Quer dizer, é um condomínio onde você vive com um conjunto de apartamentos, né? Um conjunto de casas sobrepostas. Esse é considerado um condomínio edilício. E ali tem partes comuns. Então, na verdade, o que é que vai gerar obrigações e direitos para aquelas pessoas que são coproprietárias, quer dizer, têm as suas unidades autônomas, mas conjugam de uma parte comum, que é onde fica o condomínio, né? Onde todo mundo tem direito a essa parte que é coletiva, a todos aqueles que têm uma unidade autônoma também. Então, o importante, a primeira situação a ser colocada, é que a gente vai falar aqui, em especial, das partes comuns, certo? E dos comportamentos dentro das unidades autônomas que podem levar a algumas questões hoje até bastante drásticas se você não respeitar essa coletividade que é o condomínio. E tanto para condomínio residencial quanto para salas comerciais também, doutora? A mesma coisa. Tanto quando é residencial ou comercial, a questão do condomínio, ela tem as mesmas regras, certo? Então, por quê? Porque tem partes comuns. Qualquer situação onde haja parte comum, né, e tem aí uma estrutura vertical, é considerado um condomínio. E as regras são todas iguais para todos os tipos de condomínio? Quando é um condomínio edilício, sim, não interessa ser residencial ou comercial. Certo. Elas são Então, iguais porque, na verdade, no Código Civil ela não faz essa distinção. O que pode vir a ter algumas distinções é no regimento interno desse condomínio, certo? Que aí, no regimento interno, a gente pode ter algumas diferenças, até porque é diferente. Geralmente, no condomínio residencial, em muitos condomínios atualmente, eu tenho partes comuns que são utilizadas de forma diferente para lazer dos condôminos, onde no comercial isso não acontece. E aí no comercial eu tenho situações como, por exemplo, como lixo séptico, que eu não vou ter na área residencial. Então, essas diferenças vão ter que ser adequadas através do regimento interno ou da convenção coletiva de cada condomínio. E o condomínio de casas, no caso, não entra nessa parte de condomínio edilícios. Não entra.
Então, aqueles grandes condomínios que são fechados, onde tem as casas, onde os terrenos são comprados e as casas são construídas, é um condomínio, mas não é edilício. Edilício está ligada ao condomínio vertical. Tá certo. E a responsabilidade dos condomínios, eles são todos do síndico? O síndico responde judicialmente? Então, dependendo da situação, sim. Se o síndico agir ou extrapolar nas suas atribuições, ou se omitir, ou agir de forma indevida ou ilegal, né, ou deixar de cumprir algumas obrigações que causem prejuízo ao condomínio, ele responde criminalmente e responde também civilmente. Quer dizer, se ele causar prejuízo, vai ter que indenizar o condomínio. E criminalmente, porque dependendo do que ele faz, pode ter uma ação criminal e essa ação criminal ele pessoalmente vai responder por algum ato que ele praticou que é ilegal. Existem empresas que trabalham como administradora dos condomínios, mas possuem o síndico também. Nesse caso, as empresas também respondem judicialmente? Então, a administração condominial é uma coisa. Então, se a administração condominial praticou alguma omissão ou algum ato de forma consciente e ficar comprovado que esse ato, por exemplo, a gente tem uma série de exemplos de administradoras que sumiram com o dinheiro do condomínio. Então, qual é o dever do síndico? Ele tem o dever de acompanhar as contas. Mas se do dia para a noite a administradora acaba com o dinheiro do condomínio, o síndico não pode ser responsabilizado criminalmente. Aí quem vai ser responsabilizado, né, vai ser a pessoa que praticou esse ato, o sócio da empresa, criminalmente, da administradora, e a administradora que vai ser processada para poder devolver esse dinheiro. Doutora, essa prestação de conta é passada para os condôminos durante a reunião. Mas como saber se realmente essa prestação de contas está certa? Então, a prestação de contas, na verdade, ela é passada todo mês que vem aquela prestação de conta, o condômino pode, porque geralmente todo condomínio tem que ter um conselho fiscal. Então, não é só o síndico. É o síndico e o conselho fiscal. O conselho fiscal tem obrigação de verificar se as contas que estão sendo prestadas pela administradora estão corretas, se há uma administradora. Quando não há, é o próprio síndico ou os conselheiros que administram o condomínio, que isso acontece, é mais raro hoje, mas acontece, eles têm toda a responsabilidade. Então, no caso de administradoras que não estão prestando as contas devidamente, então você tem que verificar o saldo bancário, o síndico tem essa obrigação. Quando isso não acontece, quando ele não verifica os conselheiros, porque todo mês vem um caderno com as despesas, com o extrato bancário, não só o síndico como os conselheiros precisam assinar. Então, essa contabilidade, ainda que as pessoas não entendam, elas precisam saber se bate, se tem alguma coisa que está lançada e não tem o respectivo recibo, e não é um recibo comum. Para a pessoa jurídica do condomínio, é uma pessoa jurídica, tem CNPJ. Só valem, né, legalmente as notas que são emitidas de forma legal. Então, se é um profissional autônomo, eu não posso contratar? Pode, mas ele tem que emitir um recibo de profissional autônomo. Se for pessoa jurídica, tem que emitir uma nota fiscal, tem que ter contrato. Então, não há informalidade dentro da prestação de contas de um condomínio. Se isso acontecer e o síndico for anuente e os conselheiros também, todos respondem não só criminalmente, como também civilmente. Quer dizer, vão acabar indenizando o condomínio pela má gestão. E no caso, são os próprios condôminos que verificam isso também após essa reunião, que pode estar entrando com uma ação contra o síndico? O que acontece? Quando o condômino começa a perceber mensalmente que alguma coisa não está certa,
ou que tem alguma coisa que extrapola, ele tem o direito, porque o que, que acontece? O síndico é apenas um representante dessa pessoa jurídica. Mas todo proprietário de uma unidade autônoma, ele tem o direito e o dever de verificar se está tudo ok. Então, ele pode pedir para a administradora para mandar o extrato, ele pode pedir para a administradora para saber se aquilo foi feito de forma correta, se tem um contrato, se não tem. Havendo algum problema nesse sentido, ou em qualquer outro sentido de irregularidade, a gente chama, a instrução convoca uma assembleia extraordinária, justamente para poder que essa questão fique esclarecida, e aí tomar as devidas providências já nessa assembleia. Não é para esperar um ano, não. E no caso de inquilinos, né? Eles participam dessa reunião ou é somente o proprietário? O inquilino um inquilino ou um representante só pode participar da reunião se tiver uma procuração que é dada pelo proprietário, permitindo que o inquilino ou um representante dele participe da reunião. Porque o condomínio, ele é dever do proprietário pagar, mas a gente tem muitos contratos de aluguel que acaba incluindo, né, o valor do condomínio junto. E mesmo esses inquilinos, sejam moradores, eles estão, vamos supor, cientes do que o prédio está precisando ou dos problemas que enfrentam. Nesse caso, eles têm algum respaldo pela lei para poder estar indo? É obrigatório ter essa procuração do proprietário? É obrigatório. A única pessoa que pode participar da reunião e tem direito a voto é o proprietário da unidade autônoma. Ele passando essa procuração, o voto fica para quem ele passou a procuração. Mas é obrigatório que ele passe a procuração. Sem uma procuração, não é possível que ele participe da reunião e também não é possível que vote. E outra situação, se tiver débito condominial, nem proprietário, nem inquilino, eles podem participar, mas não têm direito a voto. Só participa para estar ciente, mas não pode ter votação. Não pode votar, não tem direito a votar sobre alguma questão que está sendo resolvida ali no condomínio, naquela assembleia. E na questão de segurança, existe algum diferencial que é dado por lei que os condomínios têm que cumprir? Não. O que existe é o laudo do AVCB, que é o laudo do Corpo de Bombeiros, que todo condomínio residencial ou comercial é obrigatório ter. Aquele eventual síndico que não faz, não renova, ou o condomínio não tem, ele vai, se acontecer algum problema em razão das irregularidades por não ter esse AVCB, né, é como se fosse uma outorga do Corpo de Bombeiros dizendo que está tudo ok no condomínio, que não tem nada a ser feito. Então, quando isso acontece, aí o síndico vai responder por isso, tanto criminalmente como civilmente. Por exemplo, se acontece um incêndio e não tem um AVCB, o seguro não paga. E aí a responsabilidade é do síndico. Em caso de prédios menores, de 2, 3 andares, geralmente não tem síndico assim que mora no local, nem zelador. É só o rapaz da administração que vem. Nesses casos, a responsabilidade é somente da administradora? Não, ou também... Todo condomínio tem que ter um síndico. É obrigatório por lei. O que hoje não é mais obrigatório é que tenha subsíndico. Mas ele tem que ter síndico, ainda que sejam 6 apartamentos. Certo? 4 apartamentos. Ele obrigatoriamente tem que ter um síndico e obrigatoriamente tem um conselho fiscal. Isso é obrigação legal. A lei não diz o mínimo ou o máximo que é necessário. Então, quando se classifica como condomínio edilício, eu obrigatoriamente, se eu tenho 6 apartamentos, eu tenho que eleger um síndico anualmente ou num biênio, aí vai depender da convenção coletiva do condomínio e também do regimento interno.
certo? Se vai durar 1 ano o mandato, se vão durar 2 anos. Mas ele obrigatoriamente tem que ter um síndico. Nunca, o condomínio pode ficar sem administradora, mas sem síndico, não. Então, é obrigatório por lei. Isso. Quem pode ser o síndico? Qualquer pessoa pode ser síndico? Hoje Ou tem que existe ser morador? hoje existe uma figura muito que está sendo muito utilizada porque as pessoas não querem essa responsabilidade, né? E então do síndico profissional. O síndico profissional, independente se ele seja profissional ou não, ele tem as mesmas e ele não mora no condomínio. Até porque o síndico profissional, muito provavelmente, tenha 3, 4, 5 imóveis como síndico, tá? Onde ele é síndico daquele condomínio. Mas ele tem a mesma responsabilidade criminal e civil de um síndico que é morador do condomínio. Ou que é proprietário de uma unidade autônoma. E zelador é obrigatório ter, doutora? Não. Não há obrigatoriedade de ter nenhum funcionário, certo? Aí depende da convenção coletiva e depende do regimento interno. Se isso constar, geralmente nos prédios comerciais maiores, tem. Mas eu já vi prédio comercial que também não tem. Isso depende se existe uma pré-determinação e se não tiver pré-determinação, isso tem que ser discutido numa assembleia ordinária, onde o quórum, quer dizer, a quantidade de pessoas, porque isso muda né, a estrutura do condomínio, onde o quórum é especial, quer dizer, tem que ter um número bastante expressivo de pessoas para poder mudar ou o regimento interno ou a convenção condominial. E no caso de barulhos, a gente tem muitas reclamações com o barulho do condomínio, inclusive com som alto. Nesses casos, qual a providência que tem que ser tomada? Tem que fazer a reclamação primeiro para o síndico, para depois tomar outras providências? Não. O síndico, na verdade, nesse caso de barulho, ele pode até comunicar ao síndico, né? Para o síndico poder ficar ciente. Mas o barulho não é uma questão de condomínio, é uma questão de lei municipal. Então, na verdade, quem resolve o problema de barulho, se for um barulho de um condômino acima, né? Então, por exemplo, eu moro no 8º andar e a pessoa que mora no 9º andar arrasta cadeira o tempo inteiro, de madrugada faz barulho, tem escândalo, faz festa. Isso, se não tiver no regimento interno uma eventual multa, ou se não tiver na convenção também qual a punibilidade possível, muito provavelmente a pessoa vai comunicar ao síndico, o síndico vai comunicar essa pessoa, mas ela vai ter que tomar uma providência porque é uma questão de um condômino contra outro condômino. Se isso estiver trabalhando o condomínio inteiro, já houve casos, né? E aí a gente muda, as leis mudam conforme as nossas necessidades. Com a pandemia, as pessoas começaram a ficar mais em casa, trabalhar home office. Então, se você começa a ter uma pessoa que causa muito tumulto, que causa uma série de problemas, que é extremamente agressiva, há inclusive decisões já do proprietário daquele imóvel não poder comparecer na sua própria casa durante 6 meses. Certo? Então, mas aí é uma ação judicial, uma sentença, certo? Que vai ser verificada. O que nós temos é assim, isso é direito de vizinhança, isso não é direito do condomínio. No direito de vizinhança, o que acontece? Eu preciso ter um pouco de colaboração. Então, não é qualquer barulho que vai fazer com que aquela pessoa seja sequer punida, tá? E eu já vi gente perder a ação judicial porque dizia que a pessoa falava alto. Gente, dentro da casa da gente, a gente pode falar, a gente pode andar, a gente pode... O que a gente não pode é extrapolar a normalidade, certo? 3 horas da manhã, o som está extremamente alto, ou então tem uma festa, todo mundo gritando, uma algazarra. Isso extrapola o direito de vizinhança. Mas tem que ter tolerância. A convivência em comunidade, em condomínio, tem que ter tolerância.
E no litoral a gente vê muitos condomínios, né, que são alugados para temporada. No caso do barulho, ser do condomínio do lado, o morador do outro condomínio, qual é a procedência dele? Ele tem que chamar a Ele polícia tem que e chamar a fazer o polícia, BO? sempre chamar a polícia em qualquer situação. Por quê? Porque não se trata de uma questão condominial. A questão é uma infringência de uma lei municipal, né? Aqui em Santos, da maioria das cidades do litoral, a gente chama a lei do psil, né? Na capital também, a lei do silêncio. E aí o que acontece? As pessoas, depois das 22 horas, né, e até as 5 horas da manhã, elas não podem fazer barulho acima de 85 decibéis, que é o normal, certo? Em alguns lugares muda, dependendo da situação. Então, não pode colocar o carro na rua com som alto, não pode na sua casa estar com som alto. O condomínio vizinho não pode estar fazendo uma baita festa com som nas alturas. A casa da frente, isso serve para qualquer vizinho, tá? Mas a polícia que tem que resolver isso. Certo, então até para imóveis alugados na temporada é a mesma procedência. É a mesma Mas aí, procedência. no caso, judicialmente, quem responde é quem alugou ou seria o É sempre o proprietário? proprietário, sempre o proprietário, sempre. A Certo. responsabilidade recai sobre o proprietário da unidade autônoma. E quando é um condomínio, a responsabilidade vai cair em cima do síndico. Não, vai cair em cima de quem é o dono da propriedade. O síndico não pode ser responsabilizado por isso. Porque Ah, não tá. depende dele, porque é uma questão de poder de polícia. Então, está fora das atribuições do síndico. O síndico, aqui no estado de São Paulo, ele só tem uma obrigação, que isso é uma obrigação que foi introduzida pela lei faz mais ou menos uns 4 meses. Atualmente, todo síndico, independente se é um condomínio residencial ou comercial, se tiver uma briga de casal e uma eventual evidência de violência doméstica, ele é obrigado a comunicar à polícia, sob pena de responder criminalmente por essa omissão. Eu ia justamente fazer essa pergunta agora para a doutora. Ele nem tem que esperar nada, ele já aciona a polícia imediatamente. É obrigatório. Se ele não fizer, ele vai responder por isso. E outro vizinho pode, no caso, estar acionando a Claro, polícia? sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Na verdade, a obrigação legal é do síndico, mas qualquer pessoa pode acionar a polícia. Tá, ok. E a gente tem as perguntas aqui dos internautas, que foram muitas hoje as dúvidas. E a gente tem a Viviane de Divinópolis, Minas Gerais. Ela pergunta qual o horário adequado para que um pedreiro possa trabalhar dentro do apartamento. Isso depende do regimento interno e da convenção condominial. Em regra, começa às 8 e termina às 5 da tarde. Essa é a regra geral. Mas pode ser, por exemplo, no comercial é o contrário, certo? No residencial é essa, no comercial é o contrário. Começa às 18 e vai até às 5 horas da manhã, certo? Por quê? Porque as pessoas trabalham, enquanto estão trabalhando não pode ter obra, exceto se for uma obra emergencial. Se for uma obra emergencial, as pessoas, é a questão da tolerância, né? O convívio é obrigatório, é uma obra emergencial, não tem o que fazer. Tá vazando a água, tem que aguentar o barulho. Mas a regra, né, a normalidade é essa. Agora, o condomínio pode, por exemplo, é um condomínio onde tem mais pessoas que só vão aos finais de semana. Geralmente, final de semana não pode. Mas são pessoas que só vão no final de semana, só estão lá no final de semana. Então, tem condomínio que fala, olha, pode de sábado das 8 da manhã até meio-dia, certo? Porque isso também é uma regra, geralmente, do município. Então, os condomínios, geralmente, também... Porque não adianta não ter barulho no seu condomínio e ter uma obra na frente que 8 horas da manhã está todo mundo acordado, né? Aqui em Santos, em São Paulo, a gente tem o tempo inteiro obras, né? O tempo inteiro. Então, em regra, os condomínios agem dessa maneira. Mas depende de cada condomínio. De cada condomínio e de cada regra interna deles, né? Isso. E tem a pergunta da Sandra Regina, ela é de José Menino Santos.
Ela pergunta: minha filha trouxe 2 amigas para a piscina do prédio e acabei levando uma multa. Eu sou obrigada a pagar essa multa ou eu posso recorrer? Depende, né? Se a convenção do condomínio e o regimento interno, mas geralmente está na convenção condominial, proíbe que se leve estranhos que não sejam condôminos para a piscina, ela vai ter que pagar a multa. Ela pode até recorrer. E aí depende. Alguns juízes, nesse caso específico, diz que a pessoa primeiro tem que ser notificada para depois poder ser aplicada a multa. Outros juízes já dizem que é uma regra e que se é conhecida, porque na verdade a convenção tem que ser conhecida por todo mundo, é como se fosse uma lei, e nesse caso houve uma infração e essa multa já é aplicada. Ela pode até tentar recorrer. Eu já vi algumas vezes ganhar e já vi, depende muito do juiz e a interpretação que esse juiz vai ter. Ok. E a Tereza da Praia Grande, ela pergunta como ela pode provar a perturbação do vizinho do lado dentro de outro condomínio para poder entrar com uma ação. Então, geralmente a gente grava, hoje em dia nós temos os smartphones, né? A gente tem aí essa condição eletrônica, digital, você grava. Você, em primeiro lugar, tem que chamar a polícia, porque a polícia vai fazer um boletim de ocorrência. Se isso for de forma reiterada, depois desse boletim de ocorrência, ela pode gravar essa situação, pegar algumas testemunhas e aí consegue efetivamente entrar com uma ação para que aquilo cesse. E o Joel Filho, de Ilha Bela, pergunta: no caso do proprietário falecer, qual pessoa da família pode representá-lo nas reuniões do condomínio? Seria somente o espólio ou qualquer pessoa? Só o inventariante. O inventariante é que responde pela massa do espólio, ele é o representante. Então, agora, se ele der o inventariante, tem que comprovar quem é o inventariante. E se esse inventariante der uma procuração para alguém participar, pode participar. E a Juliana Fernandes, de São Paulo, pergunta: quando alguém pretende comprar um apartamento, o que deve ser consultado antes de adquirir esse imóvel, além da escritura? Bom, além da escritura, né, já não é só uma questão aqui condominial, é uma questão de registro público. Tem que tirar todas as certidões em nome de quem está esse imóvel, tem que verificar se tem débito condominial, né, se tem débito de IPTU, tem que verificar a convenção coletiva desse imóvel para você entrar e saber se realmente está ok. Tem que entrar no imóvel e verificar se está tudo certo dentro desse imóvel, tirar foto, verificar se o condomínio... É importante verificar se o condomínio tem algumas questões que muitos condomínios não têm. Então, tem que ter laudo estrutural, tem que saber se tem AVCB, o laudo estrutural, o laudo de engenheiro, que é obrigatório a cada 10 anos ou 5 anos, dependendo do tempo desse condomínio, tá? E cada prefeitura também vai fazer algumas determinações. Então, ela tem que saber tudo isso, ela tem que saber quando que pode a obra, ela tem que saber se o condomínio tem muitos débitos, é importante, porque às vezes ela entrar num condomínio que está com muito débito, que não está conseguindo pagar, e esse condomínio vai aumentar muito, então isso é importante que a pessoa saiba, tá? E além disso, ela tem que saber... tem que verificar como é que são os vizinhos, para ela não ter incômodo depois. Isso é importante, que a gente consulte, que a gente saiba sobre isso, e também as regras do condomínio, né? Porque, por exemplo, tem condomínio que não... Hoje em dia, os pets têm muita... vamos dizer, tem força, né? Então, é difícil você proibir um pet, mas assim... Bom, tudo bem, tem o seu pet e tal, mas eu posso ter 50 gatos dentro de um apartamento? Não posso. Por quê? Porque isso vai incomodar, isso vai causar cheiro. Então, é importante que a gente conheça as regras do condomínio, certo? É sempre bem importante saber como esse condomínio funciona e saber se ele está dentro da lei, naquilo que a lei determina. Em especial,
Se não tem nenhum débito, então vai saber isso, porque a administradora consegue mostrar se junto à Receita Federal está tudo ok. Se não tem nenhuma ação trabalhista, nada disso, ela consegue verificar. Se tem o laudo estrutural e se tem a VCB. São os principais, além das questões da própria unidade autônoma que ela vai ter que verificar. E o Carlos Alberto de São Paulo, ele fala que ele gostaria de saber quais são as obrigações do condomínio depois que foi obrigatório pela Receita Federal ser feita a escrituração fiscal digital de retenções e informações fiscais. O que é isso? Todo condomínio, quando você assume como síndico, você tem que tirar a sua assinatura digital, certo? Então, ali, o que acontece? Se o síndico tiver algum problema com a Receita Federal, ele já não pode ser eleito síndico, tá? Então, é um impedimento. Depois, o que acontece? Todas as informações são passadas pela Receita. Então, hoje, o síndico responde junto à Receita Federal criminalmente e administrativamente, porque a assinatura digital dele está ligada ao CNPJ do condomínio. Certo? Então, o síndico tem essa responsabilidade. Ele tem que saber, eu conheço inúmeros condomínios que fraudam, não fazem essa escrituração digital, e aí pode tomar uma multa, né? Tem que verificar. Tem gente que tem caixa de água que está fora do prazo, extintor. Essas coisas são coisas que podem levar a sérios prejuízos para o condomínio. E essa multa, no caso, é dividida por todos os condôminos? Exceto se o condômino notificou o condomínio, avisou, e aí ele pode se eximir da responsabilidade, mas ele vai ter que entrar com processo judicial. Ok. Então, todo mundo acaba pagando aí por não ter pelo erro, né? verificado. Porque todo mundo tem erro. o dever de zelar pelo condomínio. O síndico é só um representante. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Então, mas a culpa é do síndico. Não, a culpa é de todo mundo, mas quem vai responder criminalmente se tiver algo mais sério é o síndico. No caso de acidente com crianças, que a gente vê muito, né, sem aquela tela de proteção, no caso desses acidentes, o síndico tem algum tipo de responsabilidade? Tudo que está dentro da unidade autônoma não tem responsabilidade do síndico. A pessoa jogou um tijolo e atingiu a cabeça de uma pessoa lá embaixo. O síndico não responde, porque ele não tem como evitar isso, certo? Foi a pessoa de uma unidade autônoma, aí o que vai acontecer? Essa pessoa é que vai ser responsabilizada. Tá certo. E a Fernanda de São Paulo, ela pergunta assim: tive muitas brigas sobre a vaga da garagem. Já reclamei várias vezes com o síndico, inclusive até no livro está esta reclamação, mas não adianta. Continua o mesmo problema. O que eu devo fazer? Então, a vaga de garagem, existem alguns condomínios que não têm vaga delimitada. Então, por exemplo, no litoral, isso é um problema extremamente grave, porque às vezes não tem vaga para todo mundo. E aí a regra é a seguinte: quem chegou, garantiu a sua vaga. Quem não chegou a tempo, fica sem vaga. Agora, isso também depende da convenção condominial. Se na convenção a vaga está delimitada, é aquela vaga. Às vezes, na convenção condominial, diz que tem um sorteio de tempos em tempos, e aí isso tem que ser feito. Certo? Mas depende muito, por quê? Se a vaga faz parte da unidade autônoma, você inclusive paga IPTU por essa vaga, porque ela está inserida no seu apartamento, na sua unidade autônoma, ela faz parte da sua unidade. Se ela não é delimitada, ok? E aí fica cada um na sua vaga, aí é um problema grave. E aí o que acontece? Tem que chamar uma assembleia. Essa pessoa pode chamar uma assembleia extraordinária, pedir para a administradora fazer, para resolver a questão da vaga de condomínio. Porque ela disse, né, já falei com o síndico, já está no livro e não adianta. Ela pode, o condomínio tem o direito de pedir uma assembleia extraordinária em questões dessa magnitude.
E o Gleison Ribeiro, da Praia de Ipanema, em Santa Catarina, ele diz o seguinte: eu moro há um ano em um apartamento onde está tudo incluso, água, luz, internet e aluguel, num valor de R$ 1.380. Não tenho contrato e os comprovantes, só tenho apenas os comprovantes dos pagamentos. Minha mãe e minha irmã estão vindo passar férias e a dona do apartamento quer me cobrar R$ 30 por pessoa. Está certo isso? Gostaria de uma orientação. Não, na verdade, o contrato é verbal, o contrato verbal de aluguel é absolutamente possível, não há proibição legal de um contrato verbal e ela não pode aumentar em razão de alguém passar férias e ficar. Agora, se tivesse um contrato e isso tivesse previsto, sim. Como não há o contrato, ela não pode cobrar. E a Jennifer Matos de Varginha diz o seguinte: eu moro em um apartamento na cidade de Varginha e vou precisar mudar devido ao trabalho. Estou sendo transferida de cidade. O dono quer cobrar a multa. O que eu devo fazer? Nesse caso específico de mudança de trabalho, essa multa ela pode conseguir quebrar a multa, certo? Porque aí é uma questão de trabalho. E aí, nesse caso, ela pode conseguir judicialmente. Se ele tentar cobrar, porque ele vai ter que cobrar essa multa judicialmente. Muito provavelmente ela consiga que ela seja quebrada. Em outros casos, a multa pode ser cobrada mais proporcional. Então, se falta 6 meses, um ano, e depende de quanto falta, a multa é proporcional ao tempo que falta, não integral, como muitos locadores tentam fazer. Existe algum prazo, doutora, para multa ou contrato que a pessoa acabou sendo despejada e tem ação judicial? Existe algum período de prazo? Então, os contratos de aluguel residenciais são de 30 meses por obrigação legal. Então, eu não posso fazer um contrato menor. Se eu fizer, eu vou ter uma série de problemas. E muita gente faz. Se o contrato for comercial não residencial, aí eu não tenho um limite mínimo de meses. E aí eu posso fazer de 1 ano, de 2, de 6 meses, certo? Existem os contratos de temporada, quando a pessoa paga adiantado, mas é no máximo 90 dias. Ok. E o Gustavo Henrique de Guarulhos, São Paulo, pergunta: gostaria de saber sobre as despesas extraordinárias do condomínio. Quem deve pagar? As despesas extraordinárias, elas precisam ser pagas pelo proprietário. As ordinárias são pagas pelo locador, né? Locatário, aquela pessoa que é inquilina. As extraordinárias são pagas pelo proprietário. É porque ele deixa até um termo aqui, dizendo que ele mora há 6 anos neste apartamento e acabou recebendo a cobrança no nome dele. Então, via de regra, o que acontece? Eu não sei exatamente qual é a despesa, mas, por exemplo, é uma ação trabalhista, 13º dos funcionários, isso não corresponde, exceto se estiver no contrato dele, de locação, que aí eu também não sei, certo? Às vezes o locador faz isso. Se não tiver, essa despesa não é do locatário, é do proprietário. Ok. E o Luiz Jorge de Manguanguá pergunta: aluguei um apartamento comercial e dei o valor calção. Assinei o contrato de 3 anos e está com muita infiltração e muitos problemas de hidráulica. Solicitei o reparo, mas o proprietário disse que é por minha conta. Estou no imóvel há apenas 2 meses. Quero devolver o imóvel, fazer a quebra de contrato. Eu posso usar o valor calção para cobrir essa multa? Bom, primeiro tem que ver se ele tem que tirar, ele tem que se precaver, ele tem que pegar, tirar fotos de tudo isso e tudo mais, notificar esse locador, dizer que ele está saindo do imóvel em razão da culpa dessas infiltrações e tudo mais. E aí ele vai devolver a chave se o locador às vezes não aceita, aí ele vai ter que entrar judicialmente para poder fazer isso. Né? Ninguém é obrigado a ficar num lugar que tem infiltração, se está apenas há 2 meses no imóvel. E realmente ele não vai ter que pagar a multa porque a culpa da quebra contratual não é dele, é do locador. Ok.
E o Silvério da Costa, da Zona Norte de São Paulo, diz o seguinte: ladrões quebraram o portão da garagem, roubaram as bicicletas. E eu acabei, não só eu, mas todos os moradores, acabamos recebendo uma cobrança feita pelo condomínio, incluindo as despesas do portão e também das bicicletas. Eu gostaria de saber se isso está certo ou devo entrar com uma ação contra o condomínio. Bom, em primeiro lugar, em regra, deveria ter um seguro, certo? Para esse tipo de situação, porque se não tem, se foi cobrado é porque não tem seguro. Então, se não tem seguro também, porque uma das obrigações do condomínio é fazer um seguro para todas as unidades autônomas em alguns casos. E geralmente tem danos materiais. Os danos materiais são cobertos em situações como essa. Como foi? É roubo e não furto, porque tem uma diferença. É roubo ou furto qualificado, nesse caso, porque quebrou o portão. Então, o que acontece? Havendo o seguro pagaria não só esse conserto, como pagaria também as bicicletas. Então, alguma coisa aí está errada. Tem que ir atrás. Então, se não tem, se não existe esse se não existe esse seguro, nem o caso, no caso da bicicleta, acredito que eles não tenham que pagar, né? Não, já o então, portão... Se não tem esse seguro, quem vai responder por isso é o síndico, porque ele tem a obrigação de fazer esse seguro. Então tá aí, Silvério, tá aí a resposta da doutora. Doutora, essas foram todas as perguntas enviadas. A gente tem o espaço, faltou a gente falar sobre alguma coisa que é importante a gente salientar aqui. Não, eu só quero dizer, né, que é importante que aquelas pessoas que assumam como síndico, que elas tenham um mínimo de noção das suas obrigações, dos seus deveres, e que os condôminos entendam que o síndico não está para resolver ali problema de dentro da unidade, ele está para resolver problema de fora da unidade. Né? Existe uma confusão muito grande com relação a isso. Né? Ah, tem uma infiltração no meu imóvel, mas a infiltração é do vizinho de cima. O síndico não está ali para resolver isso. Ah, aconteceu um problema na minha geladeira. O síndico não tem que resolver nada disso. Né? As pessoas precisam pensar morando num condomínio como se elas morassem numa casa. Se acontece alguma coisa dentro da sua casa, quem tem que resolver? É você. Certo? A única coisa é que existem as partes comuns. E é aí que entra a função do síndico e também o síndico tem responsabilidade. Ele precisa saber o que a lei determina, o que precisa ser feito, o que não pode ser feito. Não é? Ele não pode deixar aquilo sair do controle dele, porque senão a situação fica bastante complicada e ele pode se complicar de uma maneira bastante grave. Então, né, eu sempre aconselho que as pessoas que assumam a sindicância de um condomínio, primeiro, elas confiem na administradora, que a administradora dê esse respaldo, e depois que elas façam alguns cursos que possam orientar esse síndico para que ele não tenha, inclusive, venha perder o seu próprio patrimônio para poder indenizar o condomínio. Porque é uma responsabilidade enorme, né, Sim, doutora? sim. Para quem quer assumir esse cargo, né? Sim, sim. E eu gostaria que a doutora deixasse os contatos novamente para quem quiser estar contratando a doutora. Bom, o meu WhatsApp é 13 99 145 9970. Pelas redes sociais é Raquel Balseiro, advogada, ou Raquel Balseiro. E o meu site é www.raquelbalseiro.adv.br. Vocês me acham em qualquer rede social, certo? Então é fácil me achar. E eu pretendo, daqui a um tempo, fazer um curso justamente para essa questão condominial, porque tem muita demanda e eu sei que as pessoas precisam disso. Então, aguardem, que daqui a pouco tem novidade. Obrigada, doutora, pela sua participação aqui no Bate-Papo Legal. Lembrando que a doutora Raquel Balseiro faz parte dos espaçosjurídicos.com.br. Quem quiser tirar alguma dúvida ou mandar perguntas também pode estar utilizando o site, mandar por lá que a gente passa para a doutora, ou aqui pelos estúdios, ou pelo canal do YouTube, e a gente passa para a doutora Raquel e ela responde vocês, ok? Agradeço imensamente a doutora e até um próximo bate-papo, doutora.
também uma boa noite, agradeço a todos e muito obrigada aí pela audiência e pelas perguntas. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, o bate-papo vai ficando por aqui. Até o nosso próximo programa, pessoal. Uma boa noite a todos vocês.